No nosso trabalho, descobrimos que o Parque Caminhos do Mar não é só um lugar bonito para visitar. Ele carrega uma história cheia de mudanças e desafios. Teve época em que a industrialização trouxe crescimento e emprego, mas também deixou marcas, como poluição no ar, na água e destruição de áreas de mata. A Mata Atlântica, que já foi imensa, perdeu boa parte da sua biodiversidade e até ganhou espécies que não eram daqui e acabaram atrapalhando as que eram. Hoje, o cenário é diferente. Tem projetos de reflorestamento, tecnologias mais limpas, ações de educação ambiental e um esforço para equilibrar a vida das pessoas com a preservação da natureza. E é isso que queremos mostrar nesse documentário, que cada escolha que fazemos afeta não só o lugar onde a gente vive, mas também o futuro de todos. O Parque Caminhos do Mar fica no meio da Mata Atlântica, dentro da Serra do Mar, e é um lugar que mistura natureza e história. Lá tem a Estrada Velha de Santos, que foi feita no começo do século passado e tem vários monumentos do arquiteto Victor do Bugras, que são o Pouso de Paranapiacaba, o Belvedere Circular, o Monumento do Pico, o Rancho da Maioridade, o Padrão do Lorena, o Pontilhão da Raiz da Serra, o Cruzeiro Quinhentista e as ruínas. Alguns monumentos já foram restaurados, mas outros ainda estão sendo reformados e podem estar parcialmente fechados. É como se estivéssemos andando por um lugar que já foi muito importante no passado e ainda guarda tudo isso. Lá, possui 3 trilhas principais. A Rota Histórica, que tem 8 quilômetros e liga São Bernardo a Cubatão. A Calçada do Lorena, que é de pedra e tem 3,5 km. E a Rota de Aventura até a Cachoeira da Torre tem 4,5 km, porém é mais difícil e só pode ir com um guia, precisa reservar com 3 dias de antecedência e dura cerca de 6 horas. O parque tem bastante estrutura, como por exemplo transporte interno opcional para a Rota Histórica, que ajuda na subida ou descida, camping perto da base da tirolesa, que é R$60 por vaga, com chuveiro quente, banheiros, Wi-Fi e segurança. Tirolesa voo da serra, food trucks, banheiros, bebedouros, redes à sombra e monitores especializados em biologia e história. A van não para nos monumentos e as rotas de ecoturismo e aventura não têm transporte. O ingresso custa cerca de R$50 a inteira e R$25 a meia, de quarta a domingo e feriados. Mas também tem os combos online com van. Inteira mais a van fica por R$70 e a meia mais a van fica por R$55. Na primeira quarta-feira do mês, os ingressos promocionais caem por R$20 a inteira e R$10 a meia. E os combos também têm desconto. A inteira mais a van fica R$35 e a meia mais a van fica R$30, mas só online. A meia entrada vale para estudantes, crianças de 3 a 14 anos, idosos, PCD, professores da rede pública e jovens de baixa renda de 15 a 29 anos com comprovação. De São Paulo, dá para chegar de carro em cerca de 1h30 via SP-148 e dá para estacionar nos centros de visitantes de São Bernardo do Campo ou Cubatão. E o parque funciona de quarta a domingo das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 1950, o Brasil passou por uma forte industrialização. Cubatão, que era cercada pela Mata Atlântica e tinha localização estratégica, perto de São Paulo e do Porto de Santos, foi escolhida para receber grandes indústrias. Na década de 1960, já havia 18 fábricas na cidade, como refinaria, siderúrgica, químicas e de fertilizantes. Porém, a construção aconteceu sem cuidado com o meio ambiente. Em 15 anos, cerca de 60 quilômetros de mata foram destruídos, mas os governantes e empresários não se importavam, já que a cidade arrecadava bilhões em impostos. Mas logo após alguns anos, a situação já era crítica. 30 mil toneladas de poluentes eram lançadas por mês no ar. Rios estavam contaminados e animais sumiram. Nas décadas de 70 e 80, muita gente morreu cedo e houve bebês que nasceram com diversos problemas, como, por exemplo, sem partes do cérebro ou com o corpo mal formado. A história da poluição na região do Parque Caminhos do Mar foi tão grave que a ONU usou Cubatão como exemplo mundial dos perigos da industrialização sem controle ambiental.
Muita gente começou a ter doenças respiratórias, como asma e bronquite, principalmente crianças e idosos. A contaminação da água por metais pesados causava doenças graves, como câncer e problemas nos rins e no sistema nervoso. Era tanta indústria química, petroquímica e siderúrgica funcionando sem controle que a cidade foi chamada de Vale da Morte, pois as indústrias descarregavam aproximadamente 1.000 toneladas de poluentes atmosféricos por dia. No ar, tinha dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e partículas de pó que saíam das chaminés. Na água e no solo eram encontrados metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio, além de resíduos de derivados de petróleo. A partir de 1983, o governo do estado convocou a CETESB para estudar a poluição em Cubatão e criou um plano de recuperação ambiental. Governantes, industriais e moradores passaram a trabalhar juntos para melhorar a qualidade de vida. Em 1989, as 320 fontes poluidoras já estavam controladas. O plano incluía medições constantes do ar, controle da poluição dos rios e investimentos em tecnologias modernas. O retorno do Guará Vermelho simbolizou a recuperação ambiental. Em 1992, na Eco 92, Cubatão foi reconhecida pela ONU como símbolo de recuperação ambiental. Com 98% dos poluentes controlados, a cidade também adotou a Agenda 21, que busca conciliar proteção ambiental, justiça social e economia. Em 2011, chegou a 100% de controle dos poluentes. Cubatão se tornou um exemplo mundial de que é possível unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental, servindo de inspiração para outras cidades que enfrentam problemas parecidos. Toda a poluição da cidade afetava a saúde das pessoas, causando problemas respiratórios, irritação nos olhos, intoxicações e até casos de malformações em bebês. E também a natureza, a vegetação da Serra do Mar, onde fica colada em Cubatão, chegou a morrer em várias partes, deixando áreas inteiras sem árvores. Foi um exemplo bem claro que quando a química é usada sem cuidado, pode causar um impacto enorme, mas também que com o tempo, as novas tecnologias, é possível tentar recuperar um lugar. A história do Parque Caminhos do Mar é muito mais do que só um lugar bonito com matas e trilhas. Tudo ali tem um significado, principalmente as construções antigas que foram preservadas. Desde a época em que aquela região era uma trilha usada pelos indígenas, ela já era importante para a ligação entre o Planalto e o litoral. Depois, essa trilha virou a Estrada da Maioridade, que foi super importante para o transporte na época e, mais tarde, ficou famosa por ser a primeira estrada pavimentada com concreto na América Latina, o que foi um marco de modernização. A calçada do Lorena, por exemplo, ajudou a acabar com o isolamento de São Paulo, facilitando o comércio e o acesso ao litoral, além de ser um verdadeiro marco da engenharia do século XVIII no Brasil. Construída entre 1789 e 1792, foi o primeiro caminho pavimentado que ligava o litoral ao Planalto Paulista, com cerca de 9 quilômetros de extensão. A estrada recebeu esse nome em homenagem ao então governador da província de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, que coordenou a obra com o apoio do Real Corpo de Engenheiros de Lisboa. Mas o trabalho duro ficou mesmo nas costas dos escravizados, que carregaram e assentaram as pedras em terrenos muito íngremes. O desnível chega a 700 metros. Antes da calçada, o trajeto era feito por trilhas de terra difíceis de atravessar, especialmente durante as chuvas. Era comum levar de 2 ou 3 dias para subir ou descer a serra. Com a nova via, cavaleiros experientes conseguiam fazer o percurso em menos de 12 horas. Um dos momentos mais importantes ligados à calçada do Lorena aconteceu em 7 de setembro de 1822. Foi por ela que Dom Pedro I subiu a serra depois de passar por Santos. Ele saiu de lá por volta das 6 da manhã e chegou ao Ipiranga no fim da tarde, onde proclamou a independência do Brasil. A estrada continuou sendo usada até os anos 1840, quando foi inaugurada a Estrada da Maioridade, hoje chamada de Estrada Velha de Santos. Atualmente, a calçada do Lorena passa por um processo de conservação.
No Parque Caminhos do Mar, um trecho de 13,5 quilômetros está aberto ao público, mas uma parte final está interditada por causa de deslizamentos. A restauração inclui 3 ações principais: o mapeamento arqueológico das pedras cobertas pela vegetação, a instalação de guarda-corpos para garantir a segurança dos visitantes e a limpeza das pedras com produtos que não agridem o meio ambiente. Em 1922, em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, foram construídos 8 monumentos ao longo da Estrada Velha de Santos, que hoje pode ser percorrido a pé dentro do Caminhos do Mar. Cada um conta com uma história e proporciona experiências inesquecíveis, junto à natureza da Serra do Mar. Na década de 1970, eles foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Mesmo em seus mais de 230 anos, a calçada está em boas condições. A última restauração aconteceu em 1973 e 1974. Depois do tombamento pelo Condepate, o traçado da estrada mostra um planejamento cuidadoso, mantendo a distância de rios e córregos para evitar erosões. Além da calçada, o projeto de restauro, com orçamento de 4,25 milhões, envolve outras estruturas históricas do parque, como o pouso Paranapiacaba e o Rancho da Maioridade, que estão sendo reformados para abrigar um restaurante e uma lanchonete. Outro ponto importante é o Padrão do Lorena, uma praça com azulejos pintados que homenageia o governador e os tropeiros. A calçada do Lorena é a parte fundamental da história do estado de São Paulo. Foi por esse caminho que passaram pessoas, ideias e transformações importantes. E mesmo hoje, escondida sob a sombra da Mata Atlântica, ela continua nos lembrando de um passado que ajudou a construir o Brasil. Já o pouso Paranapiacaba era como se fosse um ponto de apoio, onde as pessoas paravam para descansar durante a viagem, e então cada lugar ali tem uma história ligada ao crescimento da cidade e do país. Essas construções são manifestações arquitetônicas, que mostram os estilos e as técnicas usadas naquela época. E o mais interessante é que, hoje, isso tudo foi transformado no Parque Caminhos do Mar, que além de proteger o meio ambiente, também protege a mesma história de tudo o que aconteceu ali. O parque virou um espaço para visitação, educação e turismo, onde podemos aprender sobre o passado e, ao mesmo tempo, observar a natureza. Podemos ver que toda essa região foi se transformando com o tempo, primeiro por causa das necessidades de transporte, depois pela urbanização e, por fim, pela valorização do patrimônio histórico e cultural. É uma mistura de história, arte, natureza e memória. E é por isso que o parque é tão importante. Ele nos ajuda a lembrar do que aconteceu no passado e mostra como é possível preservar tudo isso para as próximas gerações. Quando caminhamos pelo Parque Caminhos do Mar, não é só a natureza que chamava atenção. No meio da mata e das construções, encontramos obras de arte que contam histórias. Esses painéis e azulejos que vimos têm um estilo que lembra muito a influência portuguesa no Brasil, com desenhos azuis e brancos que retratam cenas históricas, como se fossem fotos antigas feitas com tintas. Alguns mostram pessoas importantes, outros lembram momentos marcantes da região. É como se cada peça fosse um pedacinho da memória de quem viveu ou ajudou a construir a história daqui. Isso combina muito com o parque, porque ela também é um lugar de memória. Não é só da natureza, mas da relação entre as pessoas e a Serra do Mar. A arte aqui funciona como um elo entre o passado e o presente. Ela não está ali só para enfeitar, mas para fazer a gente parar, olhar e imaginar como era a vida naquele tempo. É um jeito bonito de mostrar que o Parque Caminhos do Mar não é só um caminho físico, mas também um caminho pela história e pela cultura. O Parque Caminhos do Mar faz parte de uma área conhecida como mares e morros, onde o relevo tem formato de morros arredondados, parecendo ondas do mar. Isso acontece por causa da erosão da chuva que desgasta as rochas ao longo do tempo.
Além disso, o clima da região é tropical, úmido com muita chuva, o que favorece o crescimento da Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas e biodiversidades do mundo. Mas, infelizmente, é também uma das mais ameaçadas. O parque é muito importante porque ajuda a proteger a natureza, os rios e até o solo. Só que ele também enfrenta desafios como o desmatamento, a ocupação humana e os deslizamentos em áreas íngremes. Por isso, conservar esse lugar é essencial. O Parque Caminhos do Mar é um lugar onde a gente consegue ver bem como a natureza e as ações humanas foram se misturando ao longo do tempo. Ele fica na Serra do Mar e lá existem muitas coisas naturais, como a Mata Atlântica, rios e cachoeiras. Mas também tem várias construções feitas pelos seres humanos, como a Estrada Velha de Santos e a Via Anchieta. Essas mudanças no espaço aconteceram por causa de diferentes momentos históricos e políticos do Brasil. Por exemplo, lá no período colonial, os portugueses abriram a Estrada Velha de Santos para ligar o Planalto ao litoral e facilitar o transporte. E mais para frente, no governo Vargas, na época da modernização do país, construíram a Vila Anchieta, que era mais moderna e servia para desenvolver melhor a região de São Paulo. Já durante a ditadura militar, a ideia de fazer mais infraestrutura também era ligada à segurança nacional e ao crescimento econômico. Depois, com a redemocratização do Brasil, veio uma preocupação maior com a preservação ambiental e com a história da região. Foi aí que, em 1987, criaram o Parque Caminhos do Mar, para proteger a Serra do Mar, conservar a Mata Atlântica e também valorizar toda essa história que aconteceu ali. Hoje, o parque é um espaço que mistura natureza, memória e turismo ecológico. Assim, podemos ver que esse espaço geográfico foi sendo transformado aos poucos, por diferentes motivos e por diferentes grupos. A paisagem que a gente vê hoje é resultado dessas interações entre a natureza e a sociedade. Entender isso ajuda muito a perceber como a política, a economia e a história influenciam na maneira como nós ocupamos e mudamos os lugares onde vivemos. O Parque Caminhos do Mar é muito mais do que uma trilha histórica. Ele é um exemplo vivo da relação entre a humanidade e a natureza, como discutem os filósofos Han Jonas e Michel Serres. Ao caminhar por aqui, entre a Mata Atlântica preservada e vestígios da antiga Estrada Velha de Santos, a gente percebeu como nossas ações no presente podem impactar o futuro, exatamente como Jonas dizia com sua ética de responsabilidade. Ele defendia que devemos pensar nas consequências do que fazemos hoje, principalmente quando se trata do meio ambiente, e usar esse pensamento como guia para evitar danos irreversíveis. Já Michel Serres supunha algo diferente, onde nós, seres humanos, deixamos de nos ver como dominantes da natureza e passamos a enxergá-la como uma parceira. Ele acreditava que, assim como fazemos contrato com pessoas para viver em sociedade, também devíamos fazer acordos com a natureza respeitando sua complexidade e fragilidade. No Caminhos do Mar, essa ideia faz muito sentido. A trilha mostra como o ser humano pode estar em contato com a natureza de forma equilibrada, sem destruir, apenas convivendo. É um lugar onde entendemos, na prática, o que Jonas quis dizer com preservar a natureza como condição para a nossa própria sobrevivência, e o que Serres propôs com a ideia de respeito e reciprocidade. E estar lá é perceber que não existe separação entre nós e o mundo natural. Se cuidarmos da natureza, ela cuida da gente também. Por isso, lugares como eles são tão importantes para repensarmos nosso papel no planeta e aprendemos que viver em harmonia com o meio ambiente é essencial, não só para agora, mas para todas as gerações que ainda vão passar por esses mesmos caminhos. Depois de pesquisar e conhecer mais sobre o Parque Caminhos do Mar, percebemos que ele é muito mais do que só um ponto turístico. Ele é um exemplo vivo de como o ser humano pode causar grandes impactos, mas também de como podemos proteger e cuidar da natureza. A história da região tem momentos difíceis com a poluição e perda da Mata Atlântica, mas também tem exemplos de como é possível mudar, com reflorestamentos, leis ambientais, tecnologias mais limpas e educação para cuidar do que ainda temos. O que fica pra gente é que a natureza não se recupera sozinha do que o ser humano faz. Ela precisa da nossa ajuda. A cada ação, por menor que pareça, pode fazer diferença. No fim, cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa própria vida e garantir que as próximas gerações também tenham um lugar bonito e saudável para viver.